Isaías 9, versículo 6, e abordamos um dos nomes de Jesus. Jesus tem mais de 250 nomes na Bíblia, nós abordamos o maravilhoso conselheiro. E agora à noite nós vamos trabalhar o outro nome de Jesus, Deus Forte. Deus Forte. Estamos olhando esse versículo, né, os nomes de Jesus, e que nos ajudam aqui a ver o Salvador como uma nova apreciação. Pode parecer estranho, né, utilizar o mesmo verso de manhã como agora, com tantos textos para a gente trabalhar. Nós poderíamos trabalhar sobre os pastores, os sábios, Maria, José. Nós não devemos contar a história dos anjos, a estrela brilhante, o bebê na manjedoura, né? Poderíamos trabalhar todos esses textos, sim. E acho que nós devemos ficar admirados com a história do Natal, com a magnífica história do Natal. Nós celebramos hoje pela manhã, estamos celebrando até o dia 25 de dezembro, celebraremos o Natal. E hoje não com uma abordagem tão tradicional, né, da história. Para que isso aconteça, né, a maioria de nós já conhece. Nós já conhecemos a história do Natal, talvez estejamos muito familiarizados até com ela. E hoje pela manhã, como eu disse, consideramos maravilhoso conselheiro, né? E aquele que nos mostraria o Pai e nos levaria a verdade sobre nós, sobre a nossa vida. E agora nós trabalharemos esse outro nome de Jesus, Deus Forte. E o hebraico, né, nesse título, a palavra Deus é o El. A palavra El, que significa poder que só pode ser encontrado na divindade. Tá? É o nome El para Deus. Deus Forte. Então nós podemos ver que esse título realmente significa poderoso, forte, ou forte, forte, ou poderoso, poderoso, porque os dois significados do nome de Deus, El, e forte, traz esse entendimento. E quando enfatizado, quando repetido, é para enfatizar alguém sobremaneira, especial, forte. Em outras palavras, Jesus é separado de todos os outros poderes, é isso. Todas as outras divindades espirituais que nós podemos conhecer ou ouvimos falar. Ele é superior a qualquer outra pessoa. E nós vamos trabalhar qual a natureza do seu poder no primeiro ponto, nós podemos chamar. É fácil dizer que Jesus foi o poderoso Salvador, mas essa frase perde um pouquinho do seu significado, porque nós usamos o termo poderoso para muitas coisas diferentes, né? Por exemplo, nós podemos chamar alguém de um líder poderoso, podemos dizer que uma nação tem um poderoso exército, podemos chamar um atleta de poderoso ou com uma atividade forte, podemos dizer que alguém entregou um discurso forte, poderoso, podemos dizer que o nosso carro possui um motor poderoso, nós podemos atribuir o poderoso para vários aspectos da nossa vida cotidiana. Você provavelmente pode pensar em outras ilustrações. O ponto é que o uso dessas palavras em muitas e variadas maneiras diminui o impacto do título que é dado em Isaías. Então, vejamos mais especificamente algumas das descrições do poder de Jesus. Em João nós lemos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Uma reivindicação semelhante está em Colossenses 1, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esses versículos nos dizem que Jesus teve o poder sobre toda a criação. Ele é o Criador e sustentador de toda a criação. Em 1 Pedro 3,22 também nós lemos que Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Jesus tem poder e autoridade sobre anjos,
e seres espirituais, ele não apenas tem autoridade sobre a terra, ele tem autoridade sobre o reino celestial, sobre todos. Em Mateus 28, 18, ele declara também: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Qualquer autoridade na terra é autoridade derivada. Qualquer autoridade aqui nessa terra é derivada. Se você juntar todas as reivindicações, você chega a duas conclusões. Primeira, Jesus afirmou e seus discípulos declararam que ele era Deus. A autoridade e o poder de Cristo eram únicos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ao longo dos evangelhos, Jesus reivindica a autoridade de Deus para as suas palavras. Ele afirmou que ele tinha autoridade para perdoar pecados e declarou que ele era Deus. Qualquer visão de Cristo que faz dele um mero homem, ou um homem bom, perde a verdadeira declaração que a Bíblia faz de Cristo. Então, quando você ouve palestrantes falando que Jesus foi um grande mestre, apenas um grande homem que incentivou outros homens, não, ele não foi só isso, ele foi tudo isso que nós acabamos de ver. Ele foi o Criador de todas as coisas, ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. A segunda conclusão que a gente chega das reivindicações de Jesus: rejeitar Cristo é rejeitar a Deus. Aqueles que dizem que a fé em Cristo não é necessária para a salvação, estão dizendo que as reivindicações de Cristo não são verdadeiras. Então, essencialmente, eles nos acusam de idolatria. E isso é porque os muçulmanos e os verdadeiros cristãos percebem que as duas religiões são incompatíveis. O Islã diz que Jesus é um dos muitos profetas, no qual o supremo profeta é Maomé. Estaria muito bem se eles, antes de dizer que os cristãos estão adorando um falso Deus. Então, é aí que a gente se distancia muito dos muçulmanos, porque eles não atribuem a divindade a Cristo e eles falam que nós estamos adorando um falso Deus. Nosso rompimento com eles se dá nesse ponto, o ponto onde eles não atribuem, principalmente esse, tem muitos outros, a divindade a Cristo. Os mormons, as testemunhas de Jeová, diminuem Cristo ao chamá-lo de Deus. Por quê? Porque eles acreditam que ele é uma criação de Deus. Os mormons acreditam que todos nós estamos caminhando para tornarmos deuses, que todos vamos alcançar um padrão que Cristo alcançou. É nisso que eles acreditam. Essas religiões não são cristãs. Os testemunhas de Jeová acreditam que Cristo, ele é uma criação de Deus, está acima dos homens, mais abaixo de Deus. E com isso ele não é Deus. Jesus desenhou uma linha clara. Sua declaração era firme e direta. Nós nos inclinamos diante dele ou não. E esse fato determinará se nós passaremos ou não a eternidade no céu. Esse ponto é a natureza do seu poder. Nós vamos ver a evidência do seu poder. Qualquer um pode fazer grandes alegações sobre si mesmo. Um treinador, ele pode ouvir frequentemente de um atleta: eu vou ser o melhor jogador que o senhor teve, eu vou ser o melhor atleta que o senhor teve. Um treinador pode ouvir isso com frequência. Mas ele só vai obter a prova se ele vai ser o melhor mesmo quando entrar na quadra, entrar em campo e mostrar se de fato ele é aquele jogador que ele reivindica ser. Alguém aqui pode dizer, ali estão excelentes solistas, excelentes músicos, mas a prova vem
apenas quando eles executam os instrumentos, a voz ou os instrumentos criados. É fácil fazer reivindicações, o difícil é sustentá-las. Que evidências existem de que Jesus é o Deus poderoso? Primeiro, a evidência de seu ensino. A palavra de Deus, nós somos informados que as multidões ouviram Jesus ensinar, estavam atentas porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Está lá em Mateus 7, 29. O povo nunca tinha ouvido ninguém como Jesus antes. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele falou como se tivesse um canal direto, como se Deus, fala isso para esse, fala isso para aquele. E era isso que Jesus fazia. Quando Jesus falou, as pessoas ouviram, as pessoas sentiram que o Espírito ardia e que ele tinha esse poder. Em Mateus 8, 26 e 27, nós lemos sobre Jesus acalmando uma tempestade feroz. Porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os milagres de Jesus validam as suas reivindicações e revelam o seu poder. Jesus revelou o seu poder e poder pela forma como ele suportou a tentação. Hebreus nos diz que ele foi tentado em todos os nossos sentidos, assim como nós somos tentados, mas sem pecado. Ele não pecou. A sua força era muito maior que a nossa, sim, mas nós cedemos. Ele permaneceu forte. Onde nós desonramos, ele permaneceu firme. Sabemos por experiência própria que você só conhece uma pessoa até vê-los diante de uma crise, diante de uma situação. Ou tem uma frase famosa de Winston Churchill que diz: para conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. Você só vai conhecer as pessoas diante de uma crise ou diante de uma situação de bonança, de poder. E aí você vai conhecer de fato o caráter daquela pessoa. Em tempos de guerra, em tempo ou desastre, algumas pessoas mostram-se pessoas extraordinárias. Em tempos de tentação, você vê quão forte é realmente uma pessoa. A pessoa fraca, ela entra em tentação quase que imediatamente, quase que todos os momentos. E a pessoa forte, ela enfrenta as mesmas tentações e talvez resista mais, por mais tempo. Jesus, diferente de nós seres humanos, resistiu até o fim. Nós vemos o seu poder nos eventos da sua morte. Talvez você acompanhou um membro da sua família suportar uma doença terrível e observou: eu não imaginava quanto que eles eram fortes, eu não imaginava que ela suportaria tanto, que ele suportaria tanto, eu não imaginava quanto que ele era forte diante de uma doença tão grave. E olhe o que Jesus sofreu. Ele sofreu o ridículo, a dor, a traição de seus amigos, e ainda mais assombroso, ele suportou a pena pelo nosso pecado. Em algum sentido, ele suportou a ira do Pai. Veja os eventos que estavam associados à morte de Cristo. Um terremoto, a escuridão ao meio-dia, o fato que Jesus decidiu o momento que ele ia morrer, e ele disse: está consumado, e depois inclinou sua cabeça e morreu. E o véu se rasgou de cima a embaixo. O poder desses eventos foram vistos por ângulos diferentes. Muitas pessoas viram o poder que estava nos eventos da morte de Cristo. Nós vemos o poder de Cristo e a autoridade na sua ressurreição. Paulo estava certo quando ele baseou a veracidade do cristianismo na ressurreição de Cristo. Se Jesus não ressuscitou dos mortos,
Em vão é nossas fé, e nós fomos feitos tolos. Mas ele ressuscitou da morte, então somente Cristo é digno da posição de Salvador. Ele provou que era o que ele disse que ele era, o que ele havia reivindicado. De todas as religiões do mundo, apenas uma possui um Salvador ressuscitado. Pode olhar para todas as religiões, apenas Cristo ressuscitou, apenas Ele ressuscitou. Apenas uma tem um Salvador que continua a liderar. Todas as outras são meramente homens e mulheres que fizeram grandes reivindicações. Jesus sozinho apoiou as suas reivindicações. Eu tenho examinado, meus irmãos, a evidência da ressurreição de Cristo e encorajo os irmãos a fazerem o mesmo. É óbvio que para mim, que Jesus ressuscitou de fato do túmulo, e toda vez que eu começo a perguntar, mas será que todo cristianismo é verdadeiro? Tudo que está na Bíblia é verdade? Aí eu lembro da evidência da ressurreição e eu falo, é verdade. É verdade. Todo o cristianismo, tudo que está na Bíblia, sim, é verdade. Essas são as evidências do poder de Cristo. E tem os benefícios do seu poder também. Tendo dito tudo isso, nós podemos agora chegar à questão que a maioria de nós estamos perguntando, tudo bem, e daí? Tudo isso para quê? Há pelo menos duas razões pelas quais o nome de Jesus deve trazer alegria para nós e adoração no nosso coração. E essas razões aprofundam e enriquecem a celebração do Natal. Primeiro, significa que ele é capaz de fazer o que ele prometeu. A coisa mais importante que ele prometeu é a vida eterna. Jesus promete que não só pode, ele nos dá a vida eterna. E uma vez que ele nos deu, ninguém pode tirar de nós. Isso está registrado na Bíblia. João capítulo 10, 28 a 30 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Em Hebreus 7, 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A promessa de Jesus é que, apesar do nosso pecado, apesar de tudo que eu faço, das crueldades, apesar da maldade que eu tenho, nós podemos ser novos por causa de Cristo. Apesar das coisas estúpidas, rebeldes, perversas até que fizemos em nosso passado, se colocarmos a nossa fé em Cristo, a sua morte cobrirá os nossos pecados. A sua morte, a sua ressurreição abrem a porta para um novo começo, para a vida eterna, porque Ele é o Deus poderoso e Ele pode salvar aqueles. Quem Ele pode salvar? Aqueles que ofendeu os outros com as suas palavras ou com as suas ações, que mentiu, que enganou, manipulou por sua vida, que desistiu da pureza sexual antes do casamento, que abusou do seu corpo através de drogas, que ignorou a Deus por décadas, que passou a maior parte da sua vida devotado a falsas religiões, que cometeu atos criminosos, que abandonou membros da sua família, que teve abortos, que foi infiel no seu casamento. Poderíamos listar muito mais pecados, muito mais coisas aqui, meus irmãos. Mas cada um sabe o seu pecado, cada um sabe aquilo que distanciou você de Deus. E não importa onde você esteve, a promessa do Evangelho é que o sacrifício de Jesus, ele é poderoso e suficiente para pagar pelo seu pecado. Não importa o que você fez. O Deus poderoso que veio à terra como um bebê para ser o seu Salvador, Ele é aquele que pode lhe dar um novo começo e uma certeza do céu. O que Ele pede? O que Ele pede? Que você confie nele. Ele pede que você coloque a sua confiança nele, deposite no seu poder.
À medida que nos aproximamos de outro Natal, eu tenho que perguntar para você, meus irmãos, amigos, visitantes, pessoas que estão acompanhando, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez isso? Você já colocou a sua confiança em Deus e não no seu esforço? Já fez isso? Você já se curvou diante da manjedoura e recebeu a salvação que vem das mãos de Jesus? Caso contrário, eu oro para que você faça isso hoje. Eu oro para que você não aguarde mais, para que você receba uma nova vida no silêncio desse lugar. Diga sim a Jesus, diga sim a Deus. A promessa de salvação, ela é maior, a maior promessa que Ele dá. Mas Ele não prometeu somente salvação, Ele prometeu outras coisas. Jesus nos prometeu que Ele nos daria o Espírito Santo que nos guiaria na verdade. Ele prometeu que nos forneceria das nossas necessidades básicas. Ele nos levaria para a sua casa celestial quando nós partirmos, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Que Ele nos consolaria em momentos de tristeza, em momentos de perda. Nós sabemos por experiência própria que as pessoas fazem promessas o tempo todo fazem promessas. Eu prometo, eu vou fazer isso. O tempo todo eles estão fazendo promessas que não podem cumprir. Mas as promessas de Jesus, elas são seguras, elas são certas porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus forte. Em segundo lugar, significa que Ele é capaz de ajudar onde precisamos. As promessas de Jesus são maravilhosas e elas nos proporcionam esperanças. Mas as promessas geralmente, elas parecem distantes, né? Mas a vida eterna eu só vou ter quando eu partir dessa vida. E agora? O que eu vou fazer? Parece que às vezes elas não estão relacionadas com o que nós estamos passando no presente. O fato é que Jesus é o Deus poderoso, aqui e agora também. Ele se aproximará. Você que está se sentindo sozinho, você que está próximo a passar mais um Natal com um sentimento de solidão, Ele dará força para aquele que está com medo. Ele proporcionará conforto para quem anda com o coração machucado, quebrado. Ele dará direção para aquele que está perdido. Ele providenciará para quem está desempregado. Ele encorajará aquele que anda desencorajado. Meus irmãos, amigos, em outras palavras, seja qual for a necessidade sua, Deus é capaz de atender essa necessidade. Ele é capaz de te ajudar. Há momentos na vida quando nos sentimos muito indefesos, quando nós observamos um ente querido morrer, nos sentimos impotentes, não podemos fazer nada. Desculpa. Quando vemos o nosso carro ser roubado, nossa casa pegar fogo, nos sentimos impotentes. Quando um ladrão entra na nossa casa, nós sentimos impotentes. O sentimento é que nós não poderíamos fazer nada. Quando a nossa empresa fecha as portas e nós passamos a ser um desempregado, nós ficamos totalmente destruídos, desamparados, humanamente falando. Esse é o sentimento de impotência. Algumas pessoas já enfrentaram tudo isso que eu falei aqui. E algumas pessoas enfrentam, além disso do que eu falei, enfrentam problemas emocionais e se sentem completamente indefesas para fazer qualquer coisa. Mas a mensagem dessas duas palavras que nós lemos nesse versículo, Deus forte, um menino nos nasceu. Esse menino é Jesus, o Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte,
o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Mas esse Deus forte, esse Deus poderoso, Ele é simples. Nós podemos sentir que somos impotentes, mas o Senhor pode nos ajudar. Aquele que curou leprosos, ressuscitou mortos, é o Senhor que ofereceu a salvação para todos nós. O Senhor que criou e sustenta tudo que existe é o mesmo Senhor que chama cada um de nós de seu filho. Eu espero que você perceba que o pequeno bebê indefeso na manjedoura era realmente o poderoso Deus, o Deus forte. Essas pequenas mãos que eram as mesmas mãos que colocaram as estrelas no lugar. O carpinteiro judeu que fez mesas, quadros, portas enquanto estava crescendo, era o mesmo que formou o mundo e criou os seres humanos. O Deus santo da justiça que deve punir o pecado foi o próprio que se permitiu ser pregado numa cruz para que ele pudesse satisfazer as exigências. A história do Natal não é apenas a história de um bebê nascido em circunstâncias extraordinárias, não. A história do Natal é sobre Deus, o Deus poderoso, tomando a forma humana, para que Ele possa dizer para nós que nos ama e também nos direcionar para casa, que esse lar não é o nosso lar, nós estamos aqui só de passagem. O que separa os cristãos dos não cristãos é essa mesma realização. O não crente vê Jesus como um revolucionário. Eles acreditam que ele era um grande homem, um representante de Deus aqui na terra, um homem que procurou salvar as nossas vidas. Mas eles não acreditam que ele seja o Deus forte. Eles acreditam em circunstâncias diferentes. Poderíamos ter feito o mesmo que Jesus fez? Não. Eles acreditam que sim. E eles estão errados. Reconhecer Jesus como Deus poderoso é essencial para a fé verdadeira, mas também essencial para entender a verdadeira maravilha do Natal. Então, quem é esse Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu sei que talvez muitos de vocês conhecem a resposta correta, mas honestamente, qual é a resposta em termos da sua vida pessoal? Quem é Jesus na sua vida pessoal? Se você acredita que Ele é Deus, por que não o servir? Se Ele não é Deus, por que seguir? Se você acredita que Ele é o Todo-Poderoso, então, por que não descansar nas suas mãos? Nas suas mãos fortes? Se Ele não é o Todo-Poderoso, então como você pensa que Ele irá ajudá-lo? Se Ele é o Todo-Poderoso Deus, que possamos achar tempo para adorá-lo, para honrá-lo neste Natal. Se Ele não é, então use o seu tempo para o que você quiser. Essas são questões fundamentais, meus irmãos. E essa é a questão central. Quem é Jesus? Como você responde essa pergunta é a diferença entre a celebração do nascimento de Cristo, o Salvador, ou apenas outra desculpa para mais uma festa. Que Deus nos abençoe.